Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar aí sobre os fãs da DC e vamos falar sobre o momento atual da DC Comics e esse culto a personalidades que são muito evidentes no universo DC, no fandom da DC, na verdade, que você vê isso sempre ao longo de vários anos, sempre aconteceu. Esse vídeo é tipo um complemento do vídeo da manhã, beleza? Que eu vou tentar complementar aqui, que eu fiz um vídeo da manhã falando sobre o DC Studios blindar os personagens, que é uma grande tarefa, uma grande missão, enfim. Lembrando que todos os dias aqui tem dois vídeos, de manhã às 7h45 e o entre às 7 às 8 da noite, segunda a segunda, beleza? Ano que vem a gente vai falar muito sobre o Curtir Comandos e também a gente vai falar muito sobre a série do Pinguim. Então a gente vai fazer análise desses episódios todos aqui no canal. Bom, eu quero fazer esse vídeo pelo seguinte: os fãs da DC, eu já falei isso aqui várias vezes, a galera fica brava às vezes e tal, eles se contentam com muito pouco. Eu vou fazer uma comparação meio simplista demais, assim, e meio, talvez pareça que não tenha nada a ver, mas vai fazer sentido. Existem dois tipos de time de futebol. Existe o time grande e existe o time pequeno. Eu vou dar um exemplo. Fortaleza perdeu pra LDU a final da Sul-Americana, certo? Muita gente tava torcendo pro Fortaleza, eu tava torcendo pro Fortaleza ganhar e tal. Não conseguiu ganhar, perdeu. Se você for no Instagram do Fortaleza, o post pós-derrota, você vai ver vários torcedores apoiando o time. Valeu, ano que vem tem mais. Ah, essa torcida tá sempre com você, não vamos abandonar vocês e tal. E aí tem os posts zoando dos rival, enfim. Se isso acontece com algum dos grandes de São Paulo, algum dos grandes do Rio de Janeiro, a torcida tá arregaçando nos comentários, ela tá xingando todo mundo. Por quê? Existe uma diferença de um time gigante, um time grande, e um time pequeno, assim, com todo respeito à Fortaleza. Os fãs da DC são fãs de uma marca pequena, que na verdade não é uma marca pequena. Então eles se contentam com qualquer coisa que é lançada eles falam, não, é foda. Ah, isso aqui eu gosto. Não fala mal do meu universo porque é o que eu tenho. Isso aconteceu durante esses 10 anos. 10 anos foi assim. E não só esses 10 anos. Existem algumas produções da DC que são muito acima da média, né? Que fez ao longo dos anos. Que são a minoria. Pra falar a verdade, só que são coisas bem pontuais, né? São coisas pontuais que são acima da média de tudo, inclusive. Só que essa galera, talvez por não ter vivido essa época, por exemplo, a época da trilogia do Nolan, né? Vamos dar um exemplo que não é tão antigo assim. Cara, essa galera não tem noção que o Batman é daquele tamanho ali pra cima, em termos de sucesso, entende? De você transformar num fenômeno cinematográfico, enfim. Falando especificamente dos cinemas, quando você lê quadrinho, você vê que, tipo, a DC sempre tá fazendo quadrinhos interessantes e tal, às vezes ela erra, tipo... Só que a DC sempre mostra o tamanho dos seus heróis, fala, seus heróis são desse tamanho, eles são aqui, ó, tipo... Você vê, por exemplo, os quadrinhos da DC, os melhores do mundo é o título, entende? Porque eles são os melhores do mundo, eles são os maiores do mundo, inclusive, Batman e Superman. E você vê isso, tá ligado? Você consegue ver, a DC, ela é muito vanguardista e pioneira, ela é muito orgulhosa daquilo que ela representa como indústria de super-heróis e tal. E, tipo, às vezes você tem administrações mais tradicionalzonas, uma galera mais, tipo, que vai pra um lado ali, sabe, tipo, que nem foi a invasão inglesa da Vertigo, que é tipo assim, vamos experimentar mais, tô aí, faz o Homem-Animal, faz aí o Sandman, vamos experimentar, mas eles também vão pra outros lados, tipo, uma coisa mais tradicionalzona, tipo, 96, tinha a época que era super do anti-herói, né, Tio Lobo, Image Comics fazendo muito sucesso. Em 96 lançou o Reino do Amanhã, que é uma resposta a essa galera da Image Comics. Tipo, Youngblood, por exemplo, que eu acho tenebroso, sabe? Então você vê os heróis que aparecem no Reino do Amanhã com um monte de metralhadora, super espalhafatosos, e aí chegam os heróis da DC, né? E eles têm um outro tipo de tratamento nesse gibi. É uma resposta a essa época, aos anos 90. O Reino do Amanhã, quando você lê isso, fica bem evidente na sua cara. Como a DC nunca teve um universo, né? A galera, tipo, esperava muito, tipo, da CW, por exemplo. Reclamava, não, a Cris não foi tão fiel. Eu falava assim pra galera na época, eu falo, mano, vocês estão esperando muito da CW. A CW, primeiro que ela não tem investimento. Ela não tem tradição de fazer séries espetaculares. Tipo, não é uma HBO, tá ligado? Tipo, você chega lá e você fala, pô, beleza, olha o que os caras fizeram com o Watchmen. Os caras são foda, olha o que eles fizeram com essa série. Olha a série do Pacificador, tá ligado? Tipo... O próprio Pacificador é da HBO também, o James Gunn fez lá e tal. É mais um negócio do projeto do James Gunn, mas ele fez na HBO, ele gostou de fazer TV. Os fãs da DC, eles têm muito culto à personalidade de atores e diretores. Isso é uma coisa que talvez o DC Studios possa tirar, talvez. Porque vai ter, por exemplo, o James Gunn. Então se o James Gunn faz o grande filme do Superman, ele vai virar Deus. A galera vai cultuar ele muito mais que o Snyder, por exemplo. Que, assim, os fãs do Snyder, eles não são a maioria. Sempre bom falar isso aqui. Mas ele vai ganhar um status muito grande, tá ligado?
Outros diretores talvez um diretor do Batman, talvez o Andy Muschietti, a galera passe a amá-lo se ele fazer um grande filme, ou outro. Eu sempre torço pro melhor dos personagens. Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com quem vai fazer e não com o que o personagem vai ser, entende? Então, quando foi anunciar o casting do Superman Legacy, a galera tava preocupada em quem ia ser o Superman, e não como o Superman ia ser. Porque se você pega, por exemplo, o Henry Cavill, eles estão preocupados com o Henry Cavill muito mais que o Superman, né? Tipo, o Henry Cavill, tipo, era um cara bonitão, fortão. Talvez seja o lance de admiração física mesmo, que não tem problema. Acontece com os fãs da DC é uma coisa preocupante, que é o seguinte: os heróis, que são o mais importantes, e algumas das vezes eles não tratam como prioridade. Então, eles estão preocupados com o físico do Robert Pattinson, e não com o que ele vai fazer como Batman. Olha o Batman que ele entregou, tá ligado? E a galera tá preocupada porque ele não malhou o suficiente, então ele não passa o lance de amedrontar os criminosos. O cara usa uma armadura, velho. E outra, se você lê Batman nos quadrinhos, o Batman nem sempre é o Cavaleiro das Trevas. Só que essa mesma galera que reclama de tudo isso, não reclama do Keanu Reeves como Constantine. Sabe por quê? Porque talvez a personalidade do Keanu Reeves importe mais do que o John Constantine. E ela realmente importa mais pra toda essa galera. Não pra mim, mas pra toda essa galera. E eu gosto do Keanu Reeves. Eu adoro Matrix, tirando o último. Adoro John Wick. Se você pega o MCU não deu muita brecha pra isso, né? Você tem alguns diretores lá que talvez se sobressaiam. Eu já falei, o próprio James Gunn, talvez ali, os irmãos russos, enfim. Mas não tem esse lance de cultuar igual é na DC. Até tem, mas não é igual no universo da DC. Por quê? Lá tudo deu certo, entendeu? Então quando tudo dá certo, indiferente de quem tá fazendo. Lógico, você vai admirar quem tá fazendo, mas você vai muito mais pro tipo, olha como os heróis deram certo. Lá os heróis foram prioridade. E eles deram certo. Não à toa que o casting de lá, eu já falei isso 200 vezes, é sempre bom repetir, os atores de lá são 50 milhões de vezes melhores do que os atores daqui. Lá os personagens foi prioridade, eles escolheram bons atores pra fazer os personagens. Por isso tudo deu certo, entende? Então quando você vê esses personagens sendo bem interpretados por bons atores, sendo bem adaptados, digamos assim, ou até mesmo um ou outro pode até fugir do que é dos quadrinhos, eu já vi pessoas reclamando, igual eu também já assisti alguns filmes, mas não é uma coisa que é discrepante, que você vê um diretor sendo oportunista, falando, não, eu vou fazer do meu jeito. Não é, por exemplo, igual um amigo falou, que eu precisei, tipo, realmente pensar de novo, assim, e tentar ver se eu concordava com ele. Eu concordo um pouco, eu acho que é até mesmo discutível, mas o amigo falou, eu acho que ele vai até lembrar, se ele lembrar, ele vai comentar aqui embaixo, ele falou o seguinte: o Snyder transformou o Rorschach num herói, e o Rorschach não é um herói. Se você assistiu o Watchmen, muitos dos fãs da DC gostam do filme por causa do Rorschach. Isso é bizarro, porque as pessoas não entenderam o que é um Rorschach, tá ligado? Talvez seja o lance de não saber adaptar, de você fazer uma fala, ou dirigir uma cena diferente, fazer o personagem dar um olhar diferente pra mostrar que ele é um maluco. Se você lê o quadrinho, você sabe que ele é louco, entende? Você sabe que ele é maluco. Ele é tudo que o Alan Moore mais odeia, mais repudia, né? E que ele faz de propósito. Quando você vê o filme, não tem essa impressão. Às vezes parece que ele é tipo, sei lá, um anti-herói, tá ligado? Eu sempre penso que os fãs da DC, se tiver um universo compartilhado de sucesso, eu acho que eles vão ser os fãs mais insuportáveis do mundo, sabe? Do tipo assim, viu, o nosso universo e tal. A única coisa que eu quero é os heróis sendo bem representados, sendo prioridade, a marca ser prioridade. Então, por exemplo, o David Corenswet, ele precisa ser um Superman incrível, entende? Ele precisa marcar a história no personagem porque o personagem merece. E o fã é muito passional, né? E que é super compreensível, né? Tipo, de você pensar que, pô, ele gosta daquela determinada atriz, aquele determinado ator, aquele determinado diretor, e ele, pô, ele ama aquilo ali, tá ligado? Você não pode tirar isso dele. Isso eu acho que é uma coisa de liberdade, sabe? Da pessoa gostar do que ela quiser, enfim. Mas quando se trata da DC aqui, ao longo de todos esses anos, a DC, os fãs, além deles se contentarem com pouco, eles são literalmente os fãs mais carentes do mundo. Não à toa as pessoas são desesperadas com o filme do Superman, que é o começo de tudo, né? Não só o começo do universo DC, mas é um recomeço pro Superman, você trazer ele de volta. Gostaria muito de ver o DC Studios bem eclético pra ter tipo de filme pra todo mundo, assim, pra todo tipo de fã, e não ficar essa carência por qualquer tipo de coisa, de tipo de se apegar a qualquer tipo de coisa, de abraçar qualquer tipo de filme, de qualquer ideia de diretor e de ator, e simplesmente a galera gostar dos personagens. Dos realizadores também, dos atores também, dos diretores também, isso não tem problema nenhum. Só que nunca rebaixar os heróis abaixo dessa galera, né? De você ver e falar assim, ah não,
esse ator aí, ele é muito grande, eu amo ele mais do que o personagem, sabe? Que nem quando foi o Adão Negro, a galera tava pedindo pro The Rock virar presidente da DC. Esses heróis, eles são muito gigantes e eles não merecem passar pelos 10 anos que eles passaram, sabe? Com uma administração horrorosa, com pessoas muito ruins trabalhando numa marca dessa, e é por isso que nós fãs temos que, tipo, pensar que, tipo, o melhor tem que vir pra esses heróis, porque eles merecem, né, mano? E outra, quem é fã da DC, que conhece a DC, um pouco que seja, não precisa ser tanto, sabe do potencial de tudo isso aí. Não quero ser polêmico nem nada, mas acho que os fãs precisam pensar que a DC é muito mais do que eles acreditam que seja, pelo menos nesse momento, sabe? Você sempre querer mais pra esses heróis e sempre achar que esses heróis podem muito mais. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que mais te incomoda no fandom da DC. Eu dei minha opinião aqui. O fato da DC ter os fãs mais carentes de toda a cultura pop e o fato dos fãs da DC, tipo, às vezes, muitas das vezes, não todos, né, não generalizando, o fato de cultuar os diretores ou atores como se eles fossem maiores do que os personagens, isso irrita bastante, mas eu acho que isso pode mudar caso tudo dê certo no futuro aí, não tão distante. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.